Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo. Tema desta videoaula, regra de 3 simples, conteúdo que é trabalhado geralmente no 9º ano do ensino fundamental. E para que esse curso tenha uma eficiência legal, para que você possa ter visto todas as competências cobradas, eu vou trabalhar em cima da matriz de referência de matemática e suas tecnologias. E nessa aula eu vou trabalhar a competência de área 3, que é construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. E vou abordar a habilidade 10, que é identificar relações entre grandezas e unidades de medida. A habilidade 12, que é resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas. E para isso eu trouxe aqui um problema que caiu no Enem, que diz o seguinte: a sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir quanto? 30 centímetros, 45, 50, 80, 90. Esse problema aqui, como eu já disse anteriormente, é um problema que exige que o aluno tenha a habilidade de resolver problemas envolvendo regra de 3 simples. Inclusive, regra de 3 simples, a gente aprende no 9º ano e é uma das ferramentas importantíssimas da matemática. Olha, a gente vai fazer a comparação aqui entre a altura da pessoa e a sombra. A pessoa tem 1,80 m de altura e mede 60 centímetros. Então, jogando isso na regra de 3 simples, nós vamos fazer a comparação. Se uma pessoa que tem 180 centímetros de altura, vou transformar aqui tudo em centímetros, porque 1,80 m é o mesmo que 180 centímetros. E aí? No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. A sombra do poste, que eu vou representar por P, mede 2 metros. 2 metros transformados em centímetros dá 200 centímetros. Como se trata de grandezas diretamente proporcionais, ou seja, aumentando-se uma delas, aumenta a outra, por exemplo, se essa pessoa tem 1,80 m e tem sombra de 60 centímetros, provavelmente o poste aqui é muito mais alto para ter sombra de 200 centímetros. Então, grandezas diretamente proporcionais, multiplicamos o inverso. P vezes 60, 60P. 180 vezes 200, 2 vezes 18, 36. Então, 36 mil, porque a gente coloca esse zero a mais, esse zero a mais, esse zero a mais. E agora, 60P é igual a 36 mil. Vou dividir ambos os termos dessa equação por 60. Você também poderia passar o 60 para cá dividido, tanto faz. Esse 60 anula esse. P é igual a quanto? 36 mil dividido por 60 dá 600. Então, eu já tenho agora a altura do poste, que seria 6 metros ou 600 centímetros. E aí diz o seguinte: se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir quanto? Então, o poste, que mede 6 metros, 600 centímetros, ele teve uma redução na sua sombra, que era de 200 centímetros, de 2 metros, e passou a 1,5 m, 150 centímetros. A pessoa que mede 1,80 m vai ter sua sombra reduzida para quanto? Se o poste, que era 600 centímetros, passou a ter uma sombra de 150 centímetros, a pessoa que tem 180 centímetros de altura, a pessoa que tem 180 centímetros de altura vai ter uma sombra igual a quanto? Não sei, x. Da mesma forma, são grandezas diretamente proporcionais. Aumentando-se uma, aumenta a outra, ou diminuindo-se uma, diminui a outra. Por exemplo, obviamente que a sombra da pessoa vai ser menor que a sombra do poste, porque o poste mede 6 metros de altura e a pessoa 1,80 m. Então, à medida que diminui a altura da pessoa, diminui a sombra também. Sendo assim, a gente vai continuar multiplicando em cruz. 600x igual 180 vezes 150, olha, no Enem que a gente precisa de tempo, a gente não pode ficar fazendo muita conta. Pensa o seguinte: 15 vezes 18, 10 vezes 18, 180, mais a metade de 10, que é 5, a metade de 180, 90. Então, 180 mais 90, 270. E aí você vai vir aqui e colocar mais 2 zeros, que são esse e esse. Olha, 270 mais esses 2 zeros, 27 mil.
Dividindo ambos os termos dessa equação por 100, cortando 2 zeros de ambos os lados, nós vamos ter 6x igual a 270, ou seja, x igual a 270 sobre 6, que vai dar 4 vezes 6, 24 para 27, 3, descemos o zero, 5 vezes 6, 30 para 30, nada. Então, a alternativa correta aí é a letra B, de bons estudos. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir às próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso!